sabe que cibersegurança já é um assunto aí já mais do que obrigatório ali nas nossas vidas, né? As informações aí hoje estão todas digitais. A gente vai falar hoje aí um pouco dos impactos, né? Como funcionam os ataques reais ali, de phishing, que representa aí basicamente, como o Marcelo falou durante a semana, aí mais de 91% dos ataques, né? Então, para a gente ver a relevância que tem esse assunto e acho que vale também a gente sempre ir um pouquinho mais a fundo, né? Quando a gente está acostumado a ouvir sobre esse tipo de assunto, de phishing, a gente é acostumado a ouvir sobre o link, né? A gente deve olhar o link, olhar o domínio, olhar se é um e-mail legítimo ou não, o cabeçalho do e-mail, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente também é instruído como olhar aquele cabeçalho, é isso que eu também vou passar hoje, né? Como que a gente se aprofunda mais nessa verificação daqueles e-mails que são legítimos ou não. E também vamos mostrar um pouquinho mais aí das variações ali de phishing, né? Principalmente aqui em Portugal, que a gente conhece sobre o smishing, o phishing. O Marcelo vai trazer alguns casos aí recentes aí, né, de phishing que impacta aí todos nós aí diretamente aqui, né, que estão em Portugal, todos nós que estamos em Portugal. Então, acho que é muito importante a gente estar ligado a esse tipo de assunto, principalmente as novidades, tá bem? Espero que vocês gostem, tem muita coisa aí, bastante informação. E, de novo, se tiverem alguma dúvida, precisarem aí, quiserem conversar ali depois no privado, me chamarem para uma questão aí que tenha mais técnica, estou aos ouvidos aí, tá bem, pessoal? Então, espero que gostem. O Marcelo vai seguir com a apresentação e depois a gente parte com a parte prática, tá bem? Pois, legal. E só fazer das palavras do Márcio aqui as nossas também, né? Nós somos poucos realmente, mas nós trazemos um grande impacto para o mercado. E por que que isso é verdade? Porque, na verdade, quando você tem um agente, né, que somos nós, né, de conscientização ou consciencialização atuando aqui nesse nosso universo, nessa nossa bolhazinha aqui, obviamente isso daí tende a se propagar desde que nós estejamos ali abertos a compartilhar ou partilhar esse conhecimento, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter aqui em mente é como é que eu consigo replicar esse conhecimento para que o meu colega, para que a minha tia, né, que desconhece desse mundo técnico, para que o meu primo, meu irmão, ou seja, para que todas as pessoas que estão ao meu redor, né, possam realmente estar precavidos, né, ou protegidos. Bom, sem mais delongas, então hoje a ideia realmente é falar aqui sobre não só o phishing, e a gente vai ver que, sobretudo em Portugal, ele é a maior ameaça que tem que Portugal tem enfrentado. Portugal vem de forma crescente, atingindo aí, né, patamares a números cada vez maiores. Então, nós estamos aqui sim num estado de alerta. A gente vai ver aí que quase 10 vezes, né, em menos de 10 anos, Portugal aumentou o seu número ali de incidentes e que, obviamente, o coloca ali no hall de países que sim precisam ser protegidos. Eu nem estou me referindo ao que aconteceu aí na semana passada na AMA, que foi um caso muito divulgado. Então, o que que, na verdade, a gente precisa entender dentro dessa família aí de phishing, smishing e vishing, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que que é o phishing, né? Qual que é a definição, né? Ele, na verdade, praticamente ele é um método que faz uso ali de uma engenharia social, né? O termo phishing de pescaria realmente, e aí são diversas as técnicas que são usadas com diversos targets para um ataque phishing, mas basicamente ele pressupõe de um trabalho inicial de engenharia social, né, através de e-mail, aonde o objetivo é que aquela pessoa vítima, né, ou se torne vítima clicando, por exemplo, num link. Tá? Então, hoje, ao final do dia de hoje, o que nós queremos é que vocês estejam preparados não só para poder fazer uma leitura de e-mail e conseguir identificar os elementos que chamam a atenção para um possível ataque phishing, como também ferramentas que vocês podem usar para poder testar se realmente aquele link ali é malicioso ou não. Para algumas pessoas,
obviamente, a gente sabe, né, que são da área, trabalham com isso pode não ser uma novidade. Mas, de novo, pessoal, a ideia aqui é que vocês peguem esse conhecimento que vocês têm e, olha, repliquem, tá bom? Assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Os mecanismos, na verdade, é através realmente de e-mail, simulando ali comunicações, né, de empresas, né, portanto, de instituições confiáveis, como bancos, por exemplo, empresas de energia, né, e esses e-mails realmente, eles normalmente contêm esses links, que são links maliciosos, falsos, que vão te levar para algum lugar para tentar buscar o quê, né? O objetivo é, através de um ataque phishing, você conseguir entregar ali suas informações sensíveis, como não só senhas, como cartões, como dados bancários, como o seu e-mail, como, enfim, o fato de um ataque phishing ter acontecido, enviado para uma caixa postal e você clicado, isso já demonstra que aquele link, por exemplo, é válido, ou aquele e-mail é válido e, portanto, ele é passível de um ataque posterior, tá bem? Além do link, você pode clicar e já instalar malware no seu device e coisas do gênero, tá? O que são, quais são as técnicas, né, comuns de um phishing? Primeiro, um e-mail que traz ali um senso de urgência. É muito comum o criminoso ele colocar ali alguma coisa, olha, está acabando, precisa clicar, precisa fazer isso hoje, né? Ou seja, dando ali esse senso de urgência. Tenta-se criar ali, imitar as marcas, né? Seja se você, para você que está talvez ali à procura de emprego, de uma marca que está a contratar pessoas com a sua com seu perfil, seja uma empresa provedora de serviço, seja alguém que está vendendo um serviço, uma Vodafone, uma Vorten, isso para não falar de outras empresas que extrapolam o mercado de Portugal, né, indo para o Brasil, ou seja, a gente está aqui falando com uma comunidade em português, então, para CPLP, né, também em Moçambique, para Angola, para Cabo Verde, e todos que estão ali podendo chegar a esse conteúdo. O importante é que as empresas elas precisam ser realmente fidedignas, tá bem? E a gente precisa saber como validar isso. Normalmente são ofertas tentadoras, que acabam trazendo ali um suposto prêmio, um suposto desconto, uma oportunidade única para que nós possamos clicar. E, obviamente, por fim, ele vai solicitar ali, através desse link, informações pessoais para que você realmente consiga passar ali esses seus dados e começa ali a fazer todo um trabalho social em cima dos teus dados, ok? Bom, derivando ali do phishing, nós temos uma prática que aqui a gente já falou sobre isso nos dias anteriores, é uma prática muito comum em Portugal, que é a prática do envio de SMS, né? Muito mais do que no Brasil. Eu realmente não conheço a realidade desses outros países que falam a língua portuguesa, então depois a gente pode ter aí nos comentários de pessoas desses países que possam falar como é que acontece aí, mas aqui em Portugal é muito praticado o envio de SMS, né? Inclusive e sobretudo por entidades governamentais. E por conta disso a gente precisa ter uma preocupação muito grande com o que chega no nosso SMS. Então, a primeira coisa do smishing ele representa ali mensagens enviadas por SMS. De novo, a prática é semelhante, ou seja, são links, até porque SMS você tem ali 140 caracteres, não tem muita coisa para escrever, ele tem que ser muito sucinto. Então, coloca uma mensagem, olha, sua consulta está marcada, precisamos da sua confirmação, link. O portal de finanças precisa que você troque a sua senha, até porque agora nós vamos ver que 9.000 senhas foram vazadas do portal de finanças com esse ataque que aconteceu na semana passada. Ou seja, tudo isso pode chegar para você de uma forma muito convincente para você poder clicar ali. E como no SMS você não tem muito como validar, você não está aqui no seu portátil, né, com uma tela maior para você poder jogar num sandbox, alguma coisa do gênero, você
ou você clica ou você ignora. E normalmente quando isso aí traz uma mensagem bem estruturada, que leva a esse grau de urgência, né, esse senso de urgência, possivelmente uma pessoa desavisada vai clicar. Quais os riscos? Os riscos são os mesmos, são de você perder não só dados, como também ter ali um ataque, por exemplo, que pode chegar à sua empresa. Imagina que você utilize também o seu dispositivo móvel dentro da empresa, e normalmente nós utilizamos, perdas financeiras e tudo mais, ok? Exemplos comuns são falsos alertas bancários, né? Então, o Millennium enviando uma mensagem: olha, aqui percebemos aqui uma tentativa de invasão da sua conta bancária, clique aqui para poder trocar sua senha. Prêmios, promoções, ofertas de emprego suspeito. É muito comum você, aqui também em Portugal, já vi isso várias vezes acontecer, de empregos fáceis, né? Olha, quer trabalhar de casa, quer trabalhar ganhando muito, fazendo pouco, né? Basicamente, essa é a mensagem. Clique aqui para que você possa saber mais. Então, a pessoa que está ali meio no desespero vai clicar para poder entrar. Isso daí é impressionante, o número de pessoas que fazem isso. Os falsos rastreamentos de encomendas. Eu, particularmente, recebi mais de 2, se eu bem me lembro, de falsos rastreamentos de encomendas, do CTT, inclusive. Então, eu recebo SMS e ali a dizer: olha, sua encomenda está não sei o quê, e eu sei que eu não pedi. Mas, como eu sou uma pessoa que normalmente faço pedidos para um serviço como Amazon, alguma coisa do gênero, talvez tenha ali algum indício ou indicação, ou não. Simplesmente eles fazem aquele spear phishing para poder fazer ali digamos, tentar trazer o máximo de pessoas que respondem a esses SMS, né? No caso, o phishing, ele já sai do e-mail e do ambiente de mensagem para mensagem falada. Então, é muito comum também, muitas vezes são mensagens pré-gravadas, que é feita a ligação de centrais, e muitas vezes robôs que fazem isso, né? E aí eles pegam digamos, na tentativa e erro, né? Então, eles fazem a ligação, o robô liga para o teu telemóvel, você faz um atendimento, e aí ele faz uma pergunta, e você dá ali as respostas que ele quer. Um sim, atende, ou seja, se entra uma pessoa via telefone, eu acho que eu até comentei uma prática dessa que eu fui alvo particularmente no OLX, publiquei um anúncio de um imóvel, e imediatamente uma pessoa interceptou, né, um criminoso interceptou essa minha publicação, viu lá digamos, o meu anúncio, e imediatamente me ligou de voz. Era um cara extremamente educado, extremamente com o discurso muito polido, muito técnico, realmente se passando por uma pessoa de um teleatendimento do OLX, se apresentando de uma forma muito legal. E não fosse eu realmente tivesse avisado, eu cairia nessa prática, nesse golpe. Então, as táticas são essas, através de uma, que eu considero até mais difícil, porque quando você está falando com alguém, a pessoa está ali com a voz, você está percebendo, mas vamos lembrar que cada vez mais isso vai ficando mais fácil ainda, principalmente com o advento aí da AI. Então, essas mensagens cada vez vão chegar para nós de forma robotizada, porém você não vai perceber que aquilo necessariamente é um robô, é uma pessoa que vai falar. Inclusive, temos aí já AIs que já são interativas, ou seja, ela na verdade, uma AI que interpreta, entende o que você está falando e já consegue, inclusive, contra-argumentar, contrapor os seus argumentos ali, e isso aí é perigosíssimo, né? Então, isso aliado a uma prática de phishing é uma bomba, né? Objetivos são sempre os mesmos, os riscos também, tá ok? Bom,
técnicas comuns, eu acho que são os mesmos, representantes bancários, imitação de órgãos governamentais, falso suporte técnico, muito comum, o suporte técnico, né? A gente tem até alguns perfis no Instagram e redes sociais de hackers éticos, né? Que, na verdade, fazem o contrário, atacam as centrais telefônicas lá, os call centers, né? Geralmente posicionados na Índia, para poder realmente dar ali um susto para aquele criminoso que fica ligando o dia inteiro, se passando por suporte técnico, muitas vezes da Microsoft, são muitos os casos, né? E prêmios e promoções falsas. Bom, a prevenção para todas essas práticas, né, é sempre você validar, né, a autenticidade de quem está enviando aquela mensagem, seja por e-mail, por voz, por SMS, né? E eu diria que, primeiro, nunca clicar no link. O Lucas vai mostrar aí algumas formas de você poder validar isso, né? Não responder através dessas mensagens. E eu diria que, assim, obviamente, além de não fornecer as suas informações, eu diria que aqui a principal arma contra esses ataques é realmente o ceticismo, né? Então, a gente está aqui fazendo aqui uma análise de como nós, seres humanos, somos suscetíveis, muitas vezes pelas nossas naturezas. Tem gente que até é muito ingênua, independente de idade, tá, pessoal? Não estamos falando de pessoas mais vulneráveis aqui, não. Estamos falando de pessoas de todas as naturezas, todas as idades. Tem pessoas que são muito mais suscetíveis, que confiam antes de desconfiar. E dentro do mundo da cibersegurança, é o contrário. Você precisa desconfiar para depois você confiar. Se aquela entidade, se aquela mensagem, se aquela ligação é, realmente lhe convenceu de que é de uma fonte legítima, aí sim você confia. Mas você tem que começar a sua relação com essa mensagem, seja ela de como esteja sendo passada, de confiando. Porque senão você já entra desarmado e vai estar muito mais suscetível a um ataque, ok? As dicas, na verdade, é sempre se manter atualizado. A gente procura também, né, tá olhando as internet, muitos golpes, muitas burlas, são práticas assim infinitas, né? Eu diria que é impossível de você conseguir elencar aqui todas elas, mas a educação, na verdade, ela vem em primeiro lugar. Então, eduque-se, tem ali aquela parte da consciencialização, é o que a gente também prega, né, do Human Firewall, que é esse comportamento de um firewall humano, ou seja, tenha sempre em mente essa defesa, essa autodefesa para você, para os seus familiares, para a sua família, para os seus amigos, isso para não dizer também para a sua empresa, né? O uso de senhas fortes, autenticação usando 2 fatores ou mais fatores de autenticação, a questão que a gente já falou também nos outros dias, que são gerenciadores de senha, e, por fim, e eu acho que realmente o mais importante é isso, sejamos céticos, ok? Em caso de suspeita, se você estiver dentro de uma organização que tem lá o seu recurso de report, lá no seu e-mail vai ter um botãozinho, eu desconfio que seja um phishing, uma mensagem de phishing, clica lá, reporta para a sua unidade, para a sua área de IT, para que eles possam mapear esse sender, né, e possam colocá-lo ali numa blacklist e tomar as ações cabíveis. Não interagir, né, reporte às autoridades. Muitos casos, eu diria que a maioria dos casos de ataques não tem reporte para as autoridades, né? Ou seja, você precisa ter, a CNCS tem lá os seus meios para poder, como centro, né, de cibersegurança do país, para você poder fazer esse reporte. Então, ela já tem esse trabalho, né? Até porque ela está acompanhando ali os incidentes que acontecem no país, que aconteceu do ataque na semana passada da AMA, foi exatamente pós o ataque, houve todo um trabalho que a CNCS, em parceria com outras empresas, se uniram para poder criar ali todo
uma tratativa dos incidentes, né? Então, é muito importante que você reporte às autoridades e alerta a sua rede, né? Ou seja, seus amigos, seus familiares, a sua empresa, ou seja, alerte para que você possa replicar isso. Para a gente poder exemplificar, né? Como que um e-mail de phishing, como é que ele funciona, né? A gente trouxe aqui esse slidezinho que ele mostra de uma forma muito simples quais são os pontos que você precisa realmente ter atenção. Primeiro, o sender, né? Quem está enviando? Quem que envia isso daí? É uma empresa, é um e-mail legítimo ou não? Vamos ver se esse e-mail aqui é legítimo. Verizon Suporte, excelente, parece ser. Do Gmail, não faz o menor sentido, né? Então, assim, primeira coisa, observe ali o sender. O destinatário, né? Ou seja, quem que está em cópia, observe ali quem realmente está em cópia, se isso daí foi enviado de uma forma randômica, né? Ou para grupos, às vezes eles não tomam nem o cuidado de colocar outras pessoas nesse destinatário, né? Comece a olhar ali a data que foi enviada. Então, a data, ela diz muito da campanha, né? Então, nesse caso aqui, esse e-mail, ele foi enviado às 2h45 da madrugada. Estranho, né? Mas, vamos lá, vamos continuar. Na verdade, tá lá, o subject mostrando que esse conteúdo que está nesse e-mail é extremamente urgente. Então, já começa a levantar ali um ponto de atenção para a urgência. E quando nós vamos ali para o texto, né, o corpo da mensagem, nós começamos já com a palavra do urgente ali, piscando, né? Ou seja, clique aqui, porque senão a sua conta vai ser desabilitada. E aí você começa a ter uma conjunção de fatores ali que mostram para a gente que essa mensagem daí ela não passa de uma mensagem de phishing, né? Documentos anexados, ou seja, um alto senso de urgência, um sender totalmente suspeito, um horário esquisito, muitas vezes a gramática um texto mal escrito, né? Uma gramática, ou seja, pessoal, o importante aqui é atenção. Se você pega isso daqui e for uma pessoa atenta, você certamente vai ter condições de dizer se isso é ou não é. Agora, você que está aqui, né, é uma pessoa que já trabalha com isso, já trabalha com tecnologia, mesmo que não, mas você está preocupado. Vamos pensar aqui nas pessoas que nos cercam, né? Será que elas estão com esse mesmo senso crítico que nós temos? Eu diria que 99% de chance de não. Ela vai ler, ela vai ver. A primeira coisa que vai chamar a atenção para ela é o urgente. Então, a minha conta vai ser desabilitada, eu vou clicar nesse arquivo para poder ver o que tem ali. Eu não estou nem aí para poder ver o sender, é confiável. De novo, o mindset, o modelo mental das pessoas, muita gente tem essa coisa de eu confio, eu vou. E isso daí, assim, independe do país, né? Eu diria que isso acontece de forma generalizada, tá bem? Só para poder terminar essa parte mais, assim, teórica, né? Eu queria mudar aqui para mostrar para vocês um relatório que eu achei, assim, muito, muito interessante. Por quê? Deixa eu passar aqui. É um relatório que a própria CNCS eles criaram agora, né, soltaram agora no dia 20, em julho de 2024, ou seja, o Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal criou o seu relatório e depois eu vou colocar para vocês aqui, daqui a pouquinho, o link para depois vocês poderem ler na íntegra. Mas separei algumas coisas bem interessantes para a gente poder começar a olhar aqui, né? Bom, a primeira coisa é a primeira parte do relatório, primeiro texto do relatório. Destacaram-se como ciberameaças
mais relevantes: o ransomware, o phishing e o smishing. Além, obviamente, de outras formas de engenharia social, as burlas online e comprometimento de contas. Então, você vê que o phishing e o smishing eles estão encabeçando ali, né, esses ataques aqui em Portugal. Esse aqui é um relatório de julho de 2024 do CNCS, da CNCS, né? E quais são os pontos relevantes aqui desse relatório? Bom, primeiro, ele vem com essa mensagem, né, dizendo que destacaram-se como ciberameaças mais relevantes aqui em Portugal, no ano de 2023, o ransomware, o phishing e o smishing, além de outras como engenharia social, burlas online e o comprometimento de contas, ok? Então, primeiro indício aí da importância de nós estarmos atentos ao phishing e à família, né? Aqui nesse quadro, bem interessante, porque ele mostra as ciberameaças, os agentes de ameaça críticos em Portugal entre 2023 e 2024, e no top 10, eles têm ali no segundo lugar o phishing e smishing, né? Inclusive separado ali por grupos de atores, cibercriminosos, atores estatais e hacktivismo, ok? Então, muito interessante nós termos esse indício aqui também. Depois, nós temos aqui um texto interessante do CNCS dizendo que as ciberameaças consideradas mais relevantes em 2023 pelos profissionais inquiridos em inquéritos da CNCS foram o phishing e o smishing. 81% do total respondeu que acredita serem, né, essas duas práticas aqui as maiores ameaças, né? Mais adiante, nós temos um quadrinho com os tipos de incidentes mais frequentes por área, né? Então, nós temos aqui o phishing e o smishing, né? Com um número muito alto, tanto, inclusive, na banca e na área da saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestruturas digitais e transporte, além de serviços em nuvem. Ou seja, o phishing e o smishing, ele lidera esse ranking, né? Dividido aqui por segmentos, por setores. Okay? Nós temos aqui uma tabelinha que mostra para a gente também um crescente. Olha que interessante, né? Você vê que o phishing e o smishing ele tem o maior número de incidentes de janeiro a dezembro de 2023 registrados no CERT-PT, ok? Então, é um acompanhamento mensal que mostra que dos tipos de ameaças, né, nós temos o phishing e o smishing liderando. Mais uma tabelinha com tipos de marcas simuladas nos ataques, né? Então, de novo, isso especificamente sobre phishing e smishing, né? Então, nós temos a banca sendo bombardeada, né, de ações aí de campanhas de phishing e smishing. De novo, a área de transporte e logística, serviços de e-mails e outros, redes sociais, ou seja, principalmente a área da banca, transporte, logística e serviços de e-mail e outros, ok? Aqui, de novo, a percepção sobre as ciberameaças mais relevantes. Então, está aqui. Na verdade, para a gente, o que importa é que o phishing e o smishing, eles são, em Portugal, a ameaça mais relevante, por isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o segundo, por exemplo, né, que é o ransomware, muitas vezes, né, e para não dizer todas as vezes, ele é oriundo de um ataque inicial de phishing, onde uma pessoa recebe ali uma mensagem e clica, né, para poder aí sim você fazer ali a implantação do código malicioso. Uma engenharia social também, ou seja, as coisas estão muito interligadas. Então, por isso que a gente precisa ter aqui um entendimento claro de como combater essa prática, né? E só para a gente poder fechar, na verdade, deixa eu ver aqui. Queria só passar para vocês, aos olhos da CNCS, o que é que exatamente significa phishing, né, para essa entidade governamental.
que cuida de cibersegurança em Portugal. É o mecanismo de elaboração de mensagens que usam técnicas de engenharia social, de modo que de modo que o alvo seja ludibriado, mordendo o isco, né? E mais especificamente, os atacantes tentam enganar os receptores de e-mail ou mensagem para que estes abram os anexos maliciosos, cliquem em URLs inseguros e revelem suas credenciais através de páginas de phishing aparentemente legítimas, o que é o farming, né? Façam transparência de dinheiro, transferências de dinheiro. Ou seja, isso aqui não somos nós que dizemos, a CNS está corroborando com esse pensamento, e o que a gente agora quer mostrar para vocês é um pouquinho disso na prática. Como é que a gente consegue agora se precaver, identificar, vamos ver alguns exemplos aí nesse mundo de um ataque phishing. E aí, para isso, ninguém melhor do que o Lucas para poder falar para a gente, Lucas. Bom, primeiramente, só para elucidar isso que eu acabei de falar sobre o domínio ali, né? Então, o alfabeto cirílico, para aqueles que não conhecem, a gente pode ver aqui que algumas letras também vão se assemelhar muito. Nesse blog aqui, ele traz também um exemplo prático disso, né? Onde a gente não consegue verificar, né? A gente vê aqui o ataque holográfico, o Amazon, o que diferencia aqui, nesse caso, somente o A aqui, né? Então, é bem complexo isso daqui, principalmente, como o Marcelo falou ali, né? Pessoas mais vulneráveis, que não são da área de tecnologia, já não tem essa instrução aqui do phishing. Quando ocorre esse tipo de ofuscação aqui, né? Esse trabalho mais voltada a ludibriar realmente a vítima, acaba sendo mais complexo de identificar, tá bem? Pode ver aqui, né, os dois links, Amazon é a mesma coisa, e realmente só muda aqui que a segunda utiliza o caractere cirílico, né? Então, acho que é bem interessante esses pontos aqui, a gente está atento. Então, sempre que surgiu uma dúvida, já verificamos todos aqueles pontos que o Marcelo trouxe, como que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo em relação a isso. Eu abri aqui de uma forma muito simples, tá, pessoal? Um e-mail do meu Gmail, tá? Pode ser qualquer e-mail. Peguei aqui o Gmail, que é muito utilizado, acho que é um exemplo bem fácil, bem prático da gente utilizar. Isso daqui é um e-mail que eu recebi aqui de uma plataforma de bug bounty, falando que o programa foi atualizado. Nesse caso aqui é um e-mail real, tá, pessoal? Não é uma tentativa de phishing. Então, é só para mostrar aqui para vocês como que seria caso eu tivesse dúvidas aqui. Vejo aqui YesVHack, eu sei que é uma plataforma de bug bounty, mas poderia não saber, poderia receber esse e-mail de uma forma aleatória e poderia suspeitar desse nome, né? WeHack, tem alguma coisa a ver com hacking, será que pode se passar aqui com esse e-mail, né? Então, primeiro ponto, eu posso vir aqui no canto direito aqui superior, no Gmail, ele tem essas três bolinhas aqui, um menuzinho de mais, onde a gente pode clicar aqui em mostrar original, tá bem? Então, aqui, esse é o ponto importante, pessoal. Aqui ele já é o e-mail original, então a gente pode baixar essa mensagem, caso a gente tenha ali uma equipe de SOC, onde a gente queira realmente verificar isso de uma forma profunda, né? Um e-mail muito importante, onde precise de uma validação maior. É sempre interessante a gente baixar esse e-mail e realmente utilizar um profissional realmente que vai fazer esse serviço utilizando ferramentas, como eu falei ali, né, sofisticadas e uma análise mais profunda. Mas superficialmente a gente já consegue validar da forma que eu vou explicar para vocês. Então a gente pode somente copiar, tá, para a área de transferência. Aqui o próprio Gmail, ele já tem aqui uma leve verificação, tá bem? Ele mostra aqui o SPF, o DKIM, o DMARC. A gente vai falar um pouquinho mais para frente ali do que cada um desses significa ali. Mas basicamente o SPF aqui, o Sender Policy Framework, se não me engano, ele vai dizer ali quais servidores ali eles podem enviar o e-mail com aquele domínio, tá? Então ele vai autorizar quais servidores podem enviar o e-mail no nome da empresa, né? No nome do domínio. O DKIM, então ele vai verificar ali se o e-mail está intacto, né? Ele vai criar uma assinatura digital para aquele e-mail, como se fosse ali pensar ali para aqueles da área de tecnologia, né? No TCP/IP, ele faz uma confirmação de que aquele e-mail, aquele mesmo e-mail que está indo, está chegando no final íntegro, assim como ele saiu, tá bem? Então, o DMARC também ele vem com esse propósito, ele é uma combinação ali entre o SPF e o DKIM, ele vai instruir, na verdade, o que fazer se aquele e-mail parecer falso, tá bem? Então, ele decide o que fazer ali, aqueles e-mails que não foram verificados, o que fazer com eles, né? Então, ele vai avisar sobre problemas daquele e-mail. Então, também é um ponto interessante que a gente vai verificar. Aqui a gente pode ver que ele já passou, né? Ele tem aqui já PES, ele mostra que passou.
mas a gente também pode extrapolar um pouquinho isso daqui, tá bem? Então, a gente pode vir aqui para copiar para a área de transferência. O Márcio colocou aí, né, o Fish2 também muito, muito interessante, bem conhecido. Eu gosto aqui bastante do MX Toolbox, acho que é um dos mais conhecidos também do pessoal. Para quem quiser utilizar, basta entrar no Google ali, né, MX Toolbox. É só acessar aqui o primeiro link. A gente vem aqui em Analyze Headers, tá bem? A gente vai analisar os headers desse e-mail. E aqui a gente pode copiar esse header que a gente colou aqui, né, do Gmail. Aqui a gente clica em analisar. Que ele já faz uma análise, tá bem, pessoal? Ele já passou aqui nos principais, então no SPF, a autenticação também, o DKIM, o alignment. É normal ele dar um erro aqui em um DKIM, pelo menos, também, por algum tipo de validação ali que ele não conseguiu, ele faz várias validações aqui. E se aquela empresa, aquele servidor SMTP tem algum tipo de restrição, ele pode, nesse caso aqui, talvez por alguma blacklist aqui, que é o próprio Relay aqui, passou, pode ter dado esse problema, mas é muito comum que um deles, pelo menos, ele traga esse problema. O importante é que a gente verificar como estão os testes, que é esses testes aqui abaixo. Então, a gente pode ver que todos eles aqui estão verdinhos em relação ao SPF e o DKIM também. Ele traz aqui ao de assinatura, né? Então, ele mostra aqui por que ele deu esse erro aqui, que é a assinatura que é a hash não verificada, do body hash, mas aqui a gente pode ver que ele passou em todos os outros testes, tá bem? Então aqui ele já indica que é um e-mail possivelmente legítimo. A gente pode extrapolar um pouquinho, mais ainda se quiser verificar, que ele traz todos os headers que ele identificou. Aqui o header que ele recebeu. Então aqui ele tem mais algumas coisas, mas o importante é a gente verificar os testes aqui, tá bem? Só se ele está verdinho aqui em todos, passou nos testes. Então já é uma boa confirmação de que aquele é um e-mail legítimo. E depois a gente pode também no VirusTotal. VirusTotal também é um site que a gente gosta muito, é bem utilizado também pelos profissionais da área, onde a gente também pode verificar que seja um IP, um domínio, um arquivo também, né? A gente pode baixar aquele e-mail também e verificar aquele arquivo aqui, ou somente jogar o domínio, né? Quando a gente não reconhece aquele domínio. Que a gente pode ver que é o domínio original, tá? Da plataforma, YesWeHack. Então, deixa eu botar aqui. Então, aqui, se a gente jogar o domínio, ele também vai verificar que ele passou também nos principais motores aqui, né, de defesa, alguns DRs aqui, a Bitdefender. Acho interessante aqui que ele também detecta alguns databases de phishing aqui, malware, Kaspersky, algum antivírus também. Então, acho interessante a gente sempre estar buscando aí o máximo de ferramentas para sempre ter certeza daquele e-mail ser um e-mail legítimo, tá? Que ele traz aqui o registro também, né? Quando que foi registrado aquele domínio, a última análise, quando que foi feita, né, sobre aquele domínio. Então, são informações que valem, acho que a gente está sempre combinando essas informações para ter um resultado mais preciso, tá bem? Aqui, de novo, quando a gente está falando de phishing, eu acho interessante a gente sempre estar falando de Dark Deep Web, tá, pessoal? Então, vou puxar aqui um assunto agora um pouquinho mais profundo e além, né? Como o Marcelo falou ali, né, a maioria dos ataques, 91% dos ataques são relacionados a phishing, né? Então, acho importante a gente mostrar o que acontece, né, depois que ocorre esse phishing, como procede o ataque, né? São vazadas essas credenciais, os próprios grupos ali, né, as APTs que a gente chama, os grupos que vão, os ransomwares ali vão implantar um ransomware, eles vão, de fato, comprometer aquela vítima instantaneamente após o ataque? Será que elas vão comercializar aqueles dados depois? Então, acho legal a gente também trazer esse ponto aqui para vocês. Aqui é uma apresentação bem simples, que eu também já tinha feito em alguns eventos ali da Raidome, também não foi no Cybersphere, mas foi um evento que a gente fez em relação à Deep Web ali, que eu queria trazer alguns pontos também. Eu fui um pouquinho mais a fundo. Hoje a ideia também é a gente ficar um pouco mais no superficial, mas é importante para que vocês entendam o que acontece ali logo depois que uma empresa ali é infectada, né? Onde que vão parar esses dados, quem são as pessoas que consomem isso. Então, é bem legal, aqueles que já acessaram a Deep Web já tiveram um pouquinho desse gostinho, né? Mas sempre tem aqueles que não acessaram, às vezes tem aqueles que têm um pouquinho de medo, querem entender o que é a Deep Web, né? O que é a Dark Web, onde a gente vai
partir hoje um pouquinho mais fundo. E quais são os riscos ali, né, de a gente estar acessando esse tipo de ambiente, porque também os mitos, né, a gente pensa que a Dark Web ali também só é composta por coisas maliciosas, e a gente vai ver que não, ali que também são muitas pessoas buscando o anonimato, né, em governos de regime opressivo, que precisam ali realmente ter ouvidos ali, né, como whistleblowers, que é o que a gente chama, né, de essas vítimas vão lá reportar algum caso de abuso, e é uma forma de conseguir burlar esses mecanismos dos grandes regimes opressores aí também, como Coreia do Norte, por aí vai. Então aqui a gente vê, primeiro, né, que a Deep Web, muitas pessoas confundem, eu vou falar isso aqui no próximo slide, né, da diferença da Deep Web e da Dark Web. A Deep Web é tudo aquilo que não é indexado pelo Google, tá, pessoal? De uma forma bem, assim, fácil e prática da gente resumir isso. E a Dark Web é, de fato, os links onions ali, né? Onde está aquele submundo, vamos dizer assim. Onde são links que dependem de uma rede Tor ou uma rede alternativa, que eu vou mostrar aqui, para que sejam acessados. E, obviamente, a intenção disso é a busca pelo anonimato. Seja por, como eu falei ali, né, jornalistas, ou seja por o público underground ali, né, hackers e grupos criminosos, que utilizam para realmente fazer a comercialização de basicamente tudo, tá, pessoal? A gente vai ver aqui um pouquinho disso. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui também um pouquinho de como que funciona o ataque, né? De fato, ali um ataque, quando a gente está falando de phishing ali, de Deep Web, o watering hole attacks que a gente chama, né? Que são os ataques direcionados àquela vítima. Então, primeiro, só para a gente elucidar como isso funciona, né? Deixa eu voltar aqui, antes da gente partir direto para a Dark Web. Acho que vale voltar aqui num ponto interessante. O Marcelo colocou daqueles pontos, né, do phishing, onde a gente deve verificar o e-mail, o endereço. Isso aqui é uma VPS minha, tá bem? Para quem não sabe, ali é como se fosse uma VM, mas é um servidor privado que está na nuvem ali. Então, eu gosto muito de utilizar ele como uma sandbox aqui, onde a gente também pode fazer diversos testes, inclusive testes de invasão. A gente costuma realizar por servidores externos, justamente por ter uma internet ali melhor, uma disponibilidade melhor, obviamente, a flexibilidade que a gente tem com ele. Tá bem? Então, aqui eu vou utilizar uma ferramenta muito conhecida, né, pelos profissionais da área de segurança ofensiva, que é o SafetyKit, onde a gente vai fazer a clonagem ali no site, tá bem? Aqui eu vou utilizar aqui, então, os ataques de engenharia social. Aqui, então, os ataques web. Credential Harvester, que é o nome desse tipo de ataque. É claro, pessoal, isso aqui não, ele utiliza o Metasploit, então a gente consegue fazer isso de uma forma muito prática e muito rápida. Mas é claro que isso em ataques sofisticados, como a gente explicou lá do Warning Hole, né, ataques onde os hackers vão pesquisar antes daquela empresa, aquele alvo, quais são os sites que eles utilizam. Normalmente, esse ataque, na prática, ele é feito através do site real, tá bem, pessoal? O grupo hacker ele identifica uma vulnerabilidade em algum site que aquele grupo, a vítima dele utiliza naquele mesmo horário, ele compromete aquele site original, tá bem? Por isso que é muito complexo de se evitar esse tipo de ataque, normalmente envolve, obviamente, um terceiro ali, né? Esse site, por exemplo, que ele utiliza, ou esse serviço que ele utiliza, justamente para comprometer esse terceiro, né? Então, seria justamente isso, é um ataque em uma empresa para atacar outra empresa, né? Algo bem complexo, mas esse tipo de ataque também é feito dessa forma que eu vou mostrar aqui agora, onde a gente consegue clonar, ao invés de comprometer aquele site daquela empresa, é muito mais fácil, de repente, a gente clonar aquele site, fazer uma tentativa de phishing com os usuários, como eu vou explicar aqui, e capturar o máximo de credenciais possíveis, né? E com certeza, uma daquelas credenciais não vai ser trocada, a gente sabe que demora, né, esse processo da identificação do ataque, se a empresa não tem uma maturidade de segurança, ali um SOC bem definido para realmente identificar esses comportamentos maliciosos, é muito complexo e demora para realmente todos aqueles colaboradores trocarem a senha, até aí realmente, provavelmente aquele hacker já conseguiu acesso ao sistema, já está dentro de uma Cloud C2, onde já tem o acesso daquele sistema. Também já existe um backdoor ali, provavelmente, implantado em algum lugar. Então, aqui é só para continuar, é importante sempre dar esse exemplo, pessoal, para também não ir, é muito assunto, é muita informação, e ficar claro para vocês como isso funciona.
Então, aqui eu vou clonar um site, tá bem? Aqui é o meu IP original. Quem quiser acessar aí também fica à vontade. Como o Marcelo já falou, de novo, pessoal, isso aqui é somente para fins profissionais, para a gente realmente mostrar o impacto que isso tem, tá bem? Não é para, como a gente fala, trollar o amiguinho, fazer isso com nossos parentes ou com algum site que a gente conheça. Isso aqui, obviamente, sem autorização, se a gente estiver clonando um site, capturando credenciais, isso pode ser crime também. Então, de novo, digo para vocês que façam isso sempre sob controle, dentro de principalmente, como o Marcelo colocou aí, dentro de uma sandbox, nesse caso aqui, uma VPS ou uma VM que vocês tenham aí, para realizar esse tipo de ataque, tá bem? Isso aqui, inclusive, já é uma ferramenta que ela vem nativa ali no Kali, né, o Kali Linux, para aqueles que conhecem. Então, é assim que a gente faz o ataque. Vou mostrar aqui para vocês o IP, né? Quem quiser acessar esse é o IP da máquina. E aqui é que ele já mostra, ele suporta HTTP e HTTPS. Então, posso colocar aqui basicamente qualquer URL. Existem alguns mecanismos ali que impedem dessa URL ser clonada, mas a maioria dos serviços principais que a gente encontra, a gente já consegue clonar facilmente também. Vou colocar um exemplo aqui bem simples, tá, pessoal? Vou clonar aqui, por exemplo, o app da segurança social, né? O Marcelo falou aí, né? Muita gente trocando a senha, algo agora, uma tentativa agora de phishing que poderia ser utilizada pelos criminosos, onde com certeza pegaria muita gente em relação a isso, né? Onde saiu a notícia ali que o Marcelo colocou, né? Que todos aqueles que têm conta nas finanças precisam trocar as suas senhas e tudo mais. Então, olha o impacto que isso aqui tem, né, pessoal? Então, a gente colocando aqui o endereço aqui da Segurança Social, ele vai fazer a clonagem do site também. Aqui ele já está capturando as credenciais na porta 80. Então, se eu pegar esse IP aqui, que é o IP da VPS, ele já subiu um servidor lá. Deixa eu abrir aqui o site. Então, aqui eu posso acessar http:// o IP. E aqui eu já estou no site clonado da Segurança Social, tá bem, pessoal? Se quiserem acessar aí, podem ficar à vontade também, é público. É justamente um ataque real, é assim que um hacker faz. Ele somente vai apontar, obviamente, esse IP aqui para um domínio que ele vai comprar ali. Por exemplo, aqui, que é o site é app.segurança social. Como o Jorge falou ali, provavelmente ele iria pegar um A no alfabeto cirílico, ia alterar esse A, ia ser realmente o mesmo domínio ali para aqueles que não fez aquela validação, seria facilmente alvo desse ataque. Então aqui eu posso digitar um NIS, também vou digitar aqui qualquer NIS, qualquer coisa, 43, qualquer coisa. Palavra passe, eu vou digitar teste. Cyber Week. Eu vou dar um entrar. Aqui o que ele faz ele faz um redirect. Então a vítima nesse momento, ela não percebe, né? Eu já estou aqui agora no site da Segurança Social, ela não percebe o que aconteceu, ela fala, ué, mas será que meu password não deu certo? E aqui ele já está no site original, então ele digitando aqui o NIS, a palavra passe, a gente pode ver aqui, né, no domínio, que ele já está dentro daquele site. Então ele vai acessar aqui, não vai perceber que foi alvo de um ataque, enquanto isso, na verdade, a VPS já capturou aqui, tá bem, pessoal? Então a gente pode ver aqui o teste CyberWeek, também, que é a senha do alvo. Aqui a gente pode estar sempre colocando, ele capturou aqui alguns cookies também, às vezes ele pode capturar esse tipo de cookie. E é interessante, eu vou clonar aqui mais um outro só para vocês verem, pessoal, o impacto que isso tem, a velocidade que isso tem, né? Aqui, o site já estava, né? Já é um site que eu coloquei aqui, já preparei justamente pensando nesse tipo de exemplo. Então, eu acabei de subir esse site, né? Ele subiu lá no site, então vou subir agora um outro site para vocês verem a velocidade que isso pode ser criado, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui, né, os colaboradores da empresa devem submeter ali um mapa mensal, né, vamos supor, até uma determinada data. Então, naquela data limite, provavelmente terão colaboradores que não enviaram o mapa mensal. Então, eu posso criar ali, por exemplo, uma intranet fake daquele mapa mensal, dessa forma, uma forma muito rápida aqui, né? Então, um determinado horário que aquela vítima já está acostumada a fazer o login, a submeter os horários, então eu posso comprometer, criar um site fake num momento muito rápido também. Eu venho aqui, Credential Harvest de novo, site cloner, então vou clonar aqui, vou utilizar o mesmo IP, agora vou pegar o site, por exemplo, do CTT,
Vou lá aqui no site do CTT. E agora ele também já subiu ao servidor web, já clonou, e já está aqui na página, na porta 80. Então, se eu acessar esse IP aqui na porta 80, que é o próprio HTTP, HTTP, dois pontos. Está aqui, deixa eu só. Deixa eu voltar aqui e fechar. Tem que fechar o servidor. Peraí, pessoal. Subir aqui de novo. Deixa eu ver se ele já derrubou esse site. Derrubou. Então, agora eu posso voltar. Então, aqui vou clonar o site. Aqui está o IP. Pego lá o site do CTT de novo. E aqui ele já clonou. Então é muito rápido que ele faz isso, basta colocar lá, ele já pega todo o HTML, pega a política de cookies, tá vendo aqui? Então ele pega ali o favicon ali, então na lateral a gente consegue ver também toda a semelhança que ele tem ali com o site do CTT, né? Então posso aceitar aqui os cookies, vou colocar aqui meu e-mail, né? A gente pode ver, colocar aqui um e-mail, vítima@gmail.com, por exemplo, senha fraca. Vou aqui, senha fraca 1, 2, 3, eu vou fazer o login. De novo, ele faz um redirect aqui, né? Então redirecionou, abre a mesma política de cookies que ele clonou lá, a gente pode ver aqui, traz aqui o mesmo HTML aqui, né? Onde ele também coloca o e-mail e senha. A vítima iria colocar o e-mail e senha aqui, já está no site original, não ia perceber que foi alvo do ataque. E aqui a gente consegue ver que ele capturou. Então a gente pode ver aqui o usuário, né? Username, vítima@gmail.com. E o password aqui, senha fraca 1, 2, 3. Tá vendo? É interessante que também ele pode pegar aqueles cookies aqui, né? Então, se a vítima às vezes permanece logada ali, né? E ela exige, por exemplo, um duplo fator de autenticação, aquele sistema, aquela aplicação depende de um duplo fator de autenticação. É possível também se capturar o cookie de sessão ali, para aqueles que são da área, sabem o impacto que isso tem, né? Onde a gente pode cair direto na sessão sem precisar daquele MFA, daquele duplo fator de autenticação, tá bem? Então era mais para mostrar esse exemplo prático, tá, pessoal, do phishing, como funciona. Aqui eu capturei, além também das credenciais, consegui capturar o IP aqui, né, que acessou e a vítima, né, desse ataque. Então posso validar realmente se foi aquele usuário que acessou, se eu realmente capturei o meu alvo ali, tá bem? Então vamos voltar lá para a Dark Deep Web, era só para realmente exemplificar e não passar em branco essa parte que eu acho muito importante. Então eu estava falando aqui da Deep Web, né, para onde vão parar esses dados, né, só para ficar claro. Aqui eu trago uma diferença da Dark Deep Web, acredito que muitos de vocês já viram esse slidezinho aqui, né, do iceberg. Aqueles que não, é só para ficar mais claro o que é, né. Então a Surface ali, a gente traz o Facebook ali, traz a BBC, Pinterest, alguns outros sites que a gente acessa, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue encontrar no Google, tá bem, pessoal? Tudo que a gente vai digitar aí no Google e o Google ou qualquer outro mecanismo de busca traz como resposta para a gente, faz parte da Surface Web, tá bem? A Deep Web já é tudo aquilo que não é indexado, ou seja, o Gmail ali também faz parte da Deep Web, né? Muita gente não sabe. Ou seja, a nossa conta do banco faz parte da Deep Web, muita gente não sabe. Por quê? Porque existem partes ali daquele domínio, né? Existe um caminho ali, né? Gmail /admin alguma coisa, existe algum caminho oculto lá dentro, onde estão os nossos dados, né? Ou seja, se eu pesquisar no Google Gmail Marcelo Nascimento, por exemplo, eu não vou conseguir acessar a caixa de e-mail do Marcelo, né? Então, mas existe ali um caminho onde depende de uma autenticação, ou seja, normalmente a Deep Web ela está atrás dos mecanismos de autenticação, então seja do Gmail, como eu dei exemplo, faculdades, né, onde a gente também precisa ter um login, uma senha ali para acessar um conteúdo restrito, né? Então, sempre que a gente precisar ir realmente para um conteúdo que não está indexado pelos motores de busca, chama-se Deep Web, tá bem? Dark Web, como eu falei, ela requer software específico, como o Tor Browser, que eu vou mostrar aqui agora um pouquinho mais para frente.
e ela pode ser, e realmente é onde ocorrem as atividades ilegais ali. Mas, como eu falei também anteriormente, é bom lembrar que não são só atividades ilegais, também ocorre ali muita parte ali do hacktivismo, muita parte, tem os whistleblowers ali, né, o jornalismo em regimes opressivos, que eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, tá bem? Então, primeiro, a Redditor, vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente como que funciona. Basicamente, ele trabalha ali com nós, né? Nós de saída, nós de entradas. Por isso, é muito difícil ali a gente conseguir, de fato, identificar aquela vítima. É claro que hoje em dia, utilizar somente a Redditor não vai te tornar ali 100% anônimo. Existem ainda mais mecanismos ali, como o Tails ali do Linux, que é um sistema também anônimo. A gente pode utilizar isso, obviamente, no Wi-Fi público, para tornar um anonimato ainda maior. Então, a gente pode, ou seja, adicionar um IP rotate aí que vai ficar trocando IPs, além de trocar os nós ali, né? Então, é claro que a Própria gente pode... VPN, né, Lucas? Uso de Troca VPN. VPN, exatamente. Posso adicionar aqui um IP rotate de Tor, por exemplo, existem scripts ali no Linux que a gente consegue trocar o IP ali a cada 3 segundos, né? Então, depois eu posso mostrar um pouquinho para vocês como isso funciona. Então, cada nó que eu estou entrando, eu estou trocando de IP a cada 3 segundos. Então, isso acaba sendo muito, muito, muito complexo. Claro, tem uma perda de performance muito grande, mas o anonimato ali ele se torna bem expressivo. Bem? Então, aqui, como eu falei, né, se funciona através de nós, eu também vou mostrar isso na prática como funciona. Existem algumas redes alternativas aqui, né, que visam também a privacidade e o anonimato. A ZeroNet, então ele fala utilizado por pessoas que buscam proteger a privacidade. Aqui, na verdade, é realmente desenvolvedores ali, onde tem um país de censura intensa ali, ou seja, não é muito utilizado ali, né, na verdade, pelos hackers, aí, por esse conteúdo aí onde a gente está realmente acostumado a ouvir sobre Dark Web, né? O Y2P seria Invisible Internet Project. Então, aqui, na verdade, ele está vendo preferido por usuários que necessitam do alto anonimato. Aqui sim entram mais ali os whistleblowers, né? A gente lembra ali o caso do Edward Snowden, por exemplo, onde ele fez espalhou, né, a grande notícia lá dos Estados Unidos. Então, aqueles que já ouviram falar um pouquinho do Edward Snowden, eu recomendo pesquisar um pouquinho aqui sobre ele, que ele é um whistleblower aí muito famoso também. Então, acho que a gente vai falar aqui sobre a Freenet, também, que é utilizada pelo pessoal aí do jornalismo ali, né? Como eu falei, países com regime de opressão, Coreia do Norte, eles também utilizam esses veículos de comunicação para reportar algum abuso ali, né? A gente vai ver que existe ali, nos Linkedin Onions, existe a CIA, existe o FBI, existe outros órgãos ali que estão responsáveis NSA por também dos Estados Unidos, né? isso, NSA dos Estados Unidos, inclusive foi o que o Edward Snowden espalhou lá, né? Fez um grande alarde lá. Então, realmente, são diversos mecanismos ali que essas vítimas podem recorrer caso elas queiram reportar ali algum abuso também. Então, aqui, vou falar um pouquinho de como instalar o Tor Browser, de uma forma bem rápida e bem prática, tá, pessoal? Porque a ideia aqui não é entrar em conteúdo técnico. E o uso de VPNs, né? Então, sempre combinar, aí, obviamente, o uso do Tor com o uso de uma VPN. Então aqui a gente fala, né? Vamos explorar um pouquinho de web, fala aqui que ela é repleta de sites legítimos, como eu falei ali, né? Recursos acadêmicos, base de dados, plataforma para jornalistas sobre regimes impressivos. E é claro, esses recursos são vitais ali para a disseminação do conhecimento e a liberdade de informação em todo mundo. Então, eu acho interessante isso também a gente lembrar que não é possível, né, a gente acessar alguns países ali, simples serviços ali, né, simples redes sociais também são restritas. Então, através da Dark Web, a gente também consegue acessar ali alguns dessas redes sociais também. Aqui ele mostra o lado obscuro, né? Claro que sempre, inclusive, né, boa parte, eu diria que é composta por esse lado obscuro, quando a gente está falando da Dark Web, que são os fóruns ali, marketings ilegais. Vou mostrar aqui alguns deles, né, como funciona. E os riscos legais, né? Ou seja, os riscos que tem da gente estar navegando nesse tipo de site, tá, pessoal? Que eu vou mostrar aqui. Eu não indico que vocês façam sem ter experiência, não saiam clicando ali em links ônibus que vocês não tenham conhecimento também. Aquilo ali, obviamente, pode comprometer diretamente a máquina de vocês, ou seja, não sei, o sandbox que vocês estiverem utilizando, mas, de novo, fiquem atentos aos riscos também, pessoal. Então, aqui eu vou para a demonstração prática.
Eu já estou com o Kali Linux aberto. Então, aqui, para aquele que não sabe, aqui é muito conhecido por já ter ali várias ferramentas de segurança ofensiva, né? Então, eu gosto muito de utilizar ele. Para instalar o Tor é uma forma muito fácil, de deixar até aqui pronto, para não ter que alongar e ficar digitando comandos aqui, tá? É só a gente entrar aqui no site oficial do Tor, Tor Browser. Pode baixar ele aqui para nossa plataforma, Windows, Mac, Linux, Android. Que nesse caso, por ser o Kali, a gente utiliza o download Linux. É um pouquinho mais complexo de instalar, por isso que eu vou passar aqui um pouco só como que a gente faz para instalar ele no Kali, né? Então, primeiro a gente vai descompactar esse arquivo, porque ele vem compactado, logo que a gente faz o download. Então, ele tá, né, para descompactar. Aqui as flags XVE, extract, para forçar ele, né, no modo verboso. Então, ele vai mostrar aqui o que ele está extraindo, vai extrair aquele Tor. Aqui a gente pode mover ele, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Então, aqui a gente pode mover ele para a pasta OPT. Eu gosto para utilizar ele aqui posteriormente. Então, a gente volta para a pasta PT e executa o Tor, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui agora. Abrir, vou conectar, posso deixar ele para conectar automaticamente. Aqui ele já conectou. Eu gosto muito, pessoal, de utilizar aqui a Hidden Wiki, tá bem? Ela já é como se fosse ali, vamos dizer, a Wikipedia ali do submundo, né? Onde a gente já consegue identificar os principais links ônibus. O trabalho aqui, na verdade, é identificar qual que é o link real, posso até mandar aqui para vocês depois, da Wikipedia, tá? Porque existem muitos fakes ali, então muitas pessoas vão buscar por esse link aqui, já são enganadas, tá bem? Então, aqui, através da Hidden Wiki, a gente já consegue verificar os principais links Onion também. Aqui são os buscadores, os mais conhecidos aqui, eu vou abrir alguns para vocês. A RIM aqui. Então, aqui, esse cara aqui, eu diria que é como se fosse o Google, né? Até ele entrando aqui para um submundo, né? Para o metrô aqui. Então, aqui a gente consegue já digitar basicamente qualquer coisa, aí ele já está dentro da rede Tor aqui, então tem bastante coisa. Ele disse que tem uma blacklist aqui em serviços, e hoje em dia já é muito mais refinado esse serviço, vamos dizer assim. Não era muito tempo atrás também, pessoal. Hoje em dia ele já é mais, vamos dizer assim, mais restrito, né? Então ele traz ali como uma ClearNet Search Engine. Tem outros ali, né? O DuckDuckGo, que esse já não faz parte ali também. Ele vai conseguir encontrar alguns, porque a gente está aqui dentro da rede Tor, então vai buscar ali em Tor. Mas ele tem outros aqui também, tá? Então aqui finanças, a gente vai ver aqui algumas coisas relacionadas aqui aos marketings, né? De serviços financeiros. Vou entrar aqui na Wallet. Cash Machine, por exemplo. Então, aqui a gente vê que existem algumas wallets aqui, né, onde a gente também consegue colocar o dinheiro do submundo, vamos dizer assim, né? Então a gente pode ver que são diversos serviços, muitos deles aqui, é claro, pessoal, esses aqui são scanners também, então a chance da gente estar depositando aqui um dinheiro e nunca mais aparecer é muito grande, então por isso eu não recomendo. Aqui são serviços comerciais, então a gente pode ver algumas coisas aqui, a gente pode ver o Dark Market, aqui ele já traz algumas coisas. Tem algumas coisas relacionadas à arma aqui, Rent a Hacker. Esse aqui eu acho bem interessante. Vou pegar alguns interessantes aqui. Apple. You Find a Hacker. Bom, aqui é só para trazer um pouco do que o Marcelo falou ali, né? Existe aqui esse serviço aqui, né? Rent a Hacker, por exemplo. Então aqui a gente já consegue comprar esse serviço. Existem também, pessoal, é bom lembrar também que existem alguns serviços, como esses aqui do Wiki, que são confiáveis, tá, pessoal? Confiáveis pelo próprio público da Dark Web, ou seja, estão aqui justamente porque existe ali reviews, né, sobre aqueles links, né, de fato, para saber se aquele serviço realmente é legítimo. E aqui, muitas vezes, principalmente esse que eu estou mostrando aqui agora, são sites que realmente têm êxito, tá, pessoal? Então, vale lembrar que é bem perigoso isso aqui. Aqui ele mostra aqui, né, alguns serviços que ele oferece, né, Small Job, então ele mostra aqui o e-mail, Facebook Hacking, instalar Trojan, então Small DDoS. Quem não sabe o que é o DDoS, é um ataque distribuído de negação de serviço. Então,
derrubar um site, né? Derrubar um site pequeno, consegue derrubar um site pequeno por 250 euros, instalar um Trojan, ou mesmo hackear um Facebook ou um e-mail. Tá vendo? Aqui ele pode ir para um trabalho de média escala, onde ele vai acabar com a vida de pessoas, espionagem, DDoS para big sites também. Esse Ruining People aqui é bem complexo, pessoal. A gente vai ver mais para frente. Alguns casos ali, eles vão implantar ali casos de pedofilia, por exemplo, em registros criminosos lá nos Estados Unidos, onde essa pessoa vai ser procurada ali pela Interpol e tudo mais. É muito, muito absurdo o alcance que esses hackers têm aqui também. E, obviamente, aqui um trabalho mais pesado, vamos dizer assim, seriam múltiplos dias, vários dias ali, né, de pequenos trabalhos ali, né, ou seja, múltiplas contas de Instagram ou e-mails hackeados, e DDoS em sites protegidos, né? Então, olha o impacto que isso tem, né? Aquela empresa que não está protegida, né? Pega um funcionário que não está satisfeito, não precisa que aquele funcionário seja um hacker ou tenha um conhecimento absurdo, ele pode simplesmente entrar numa dark web, contratar um serviço desse, e se aquela empresa não tem uma proteção ali, né? Um load balance e tudo mais, e obviamente uma infraestrutura muito bem definida de TI, a chance dela ser alvo desse tipo de ataque e ficar indisponível ali, né, todos os serviços daquela empresa por um bom tempo, é muito grande, tá? Aqui a gente pode ver alguns driver license, também é um serviço muito conhecido, tá? Eles vendem essas carteiras de motorista aqui dos Estados Unidos, de diversos, basicamente todos os estados aqui, né? Nova York, Arizona, Alaska, pode ver New Jersey aqui, Colorado. Então, $200 daqui é possível comprar a Califórnia, tá? A gente pode comprar uma carteira de motorista de qualquer um desses países, eles enviam em 48 horas nos Estados Unidos. Então, olha só o impacto que isso aqui tem, né? Aqui iPhones que eles vendem, muito baratos, MacBooks, tá vendo? MacBook, Mac Pro. Então, existe também aqui um certo e-commerce de produtos que a gente não sabe bem a origem. E aqui o Find a Hacker também, que é o mesmo, se encaixa nesse mesmo modelo que o Marcelo colocou ali, né? Então, serviços dali on demand que a gente consegue contratar desses hackers aqui, ó, social media e-mail hacking, mobile phone hacking, server hacking. Então, também a gente vê o Gmail accounts, account recovery, WhatsApp hacker, então ele vai hackear ali, né? Um serviço normalmente é muito comum, né? A gente que trabalha na área de segurança ofensiva, parentes ou amigos próximos fazerem essa primeira pergunta, né? Você consegue rastrear o Instagram? Você consegue hackear o WhatsApp ali, né? E a gente pode ver que realmente são serviços mais requisitados ali, né? Por pessoas ali comuns ali, né? E são serviços que são vendidos nesse tipo de local também. Pode ver aqui armas, então não vou entrar muito longe nisso daqui. Mas é claro, pessoal, vale lembrar que o conteúdo aqui é enorme, é muita coisa, e muita coisa pesada, por isso eu não vou abrir aqui, tá bem? Aqui ele mostra aqui e-mails também, né? Então diversos serviços de e-mail. Eu acho importante quando a gente está falando aqui de e-mails, que a maioria desses e-mails vem de algum serviço desse daqui também, do Dark Web, onde já existem mais camadas que dificultam ali a ação da polícia para fazer uma identificação. São e-mails que já têm esse propósito aqui de privacidade também, de ofuscação também, muitas vezes malicioso, que a gente pode ver a Black Hat Chat, a Secret Mail, por exemplo. Existem alguns serviços aqui que têm esse propósito realmente maliciosos também, são serviços ali, servidores criados por esses hackers. Aqui alguns fóruns também muito conhecidos, onde também vem diversos tipos de produtos ali. Deixa eu ver se eu acho aqui do whistleblowers. Aqui é interessante, o whistleblowing, ele mostra ali o que eu falei, né, os veículos de jornalismo que as vítimas podem recorrer caso estejam sofrendo algum abuso nesses países opressores. Acho bem legal essa parte do Black Web. Então a gente pode ver aqui que é um link Onion, tá vendo? É o site oficial do The Guardian aqui, né? Onde a gente também pode fazer um login ou simplesmente fazer aqui uma submissão, né? Tá vendo? Secure Drop, onde eu não preciso também identificar, eu simplesmente faço aquela denúncia aqui. Aqui o ProPublica também é um outro muito conhecido. Deixa eu pegar bem aberto aqui. Aqui o ProPublica, deixa eu fechar essas aqui. Então, aqui o ProPublica é muito conhecido também, é de jornalismo investigativo.
bem interessante também. O pessoal também divulga bastante quando vai falar aqui de whistleblowing e de dark web. Esses são os principais ali, eu diria. Também. Tem a CNN aqui também, tem mais alguns outros. Aqui a gente pode ver que existe já alguns dos próprios eventos de hacking aqui, né? O DEFCON, para quem já conhece aí. Existem alguns aqui, né? O Hell Forum, por exemplo. Eu gosto muito do Hell Forum, utilizar como exemplo aqui nas nossas apresentações. Esse aqui provavelmente está offline. Muito comum, tá, pessoal? Esses links serem reciclados, né? O tempo todo estão tomando takedown e eles sobem novamente em outros links ordens. Então, é muito comum esses links aqui estarem fora do ar, seja temporariamente ou mesmo permanente, né? Eles devem fazer a troca ali realmente do link, tá ok? Eu vou mostrar aqui Answer Group Size. Esse aqui é interessante, ele é uma base de dados aqui, né, do Answer Group Sites, onde tem todos os sites, eu diria, a maioria pelo menos, né, os principais markets ali e os grupos Answer, né, os sites oficiais dessas APTs que a gente chama aí, né, as ameaças persistentes. Então, se a gente olhar aqui, tem o primeiro que é muito conhecido, o Black Hat, né? Deixa eu ver se ele está disponível. Esses aqui normalmente estão muito takedown, tá, pessoal? Então, o Everest aqui, eles são bem persistentes, né? O Everest, esses caras aqui, eles são pesados, cara. Dificilmente eles estão fora do ar. Estão sempre reciclando. É bem complexo. Então, como que funciona isso, né, pessoal? A gente falou do phishing, e aonde que vão parar esses dados, né? Então, aqui é um grande exemplo. É o Everest, é um grande grupo também, o Answer Group aqui, que a gente pode ver, bem conhecido. E eles publicam dessa forma, né? Todos eles se comportam dessa forma aqui, né? Ele tem um formato de blog, onde eles trazem o nome da empresa ali, né? Que foi alvo do ataque, passam o endereço, explicam ali, né? Por exemplo, aqui nesse caso a gente pode ver, a empresa deve entrar em contato e resolver esse problema até o final do dia 21 de outubro, que é recente. Caso contrário, todos os dados serão publicados. O total de dados roubados foram 70 gigas. Então, a gente pode ver aqui, e aqui o endereço da empresa, telefone e tudo mais. Às vezes eles já colocam algum spoiler daqui do qual o dado que é, às vezes botam uma credencial aqui para realmente mostrar o impacto e a informação que eles têm em mãos ali, né? Então aqui uma outra empresa, né? Puriform Radiology Center. Então a gente pode ver aqui all medical records, internal documents were stolen. Então a gente pode ver que essas grandes empresas aqui são alvos desse tipo de ataque. Olha só que interessante. The most valuable thing que ele está falando, né? Foi encontrado num Zero Day Exploit. Então isso aqui também é muito interessante, pessoal. Muitos desses hackers aqui, eles estão ali o tempo inteiro pesquisando aquela tecnologia e realmente desvendando ali, né, quais são as falhas daquela tecnologia em si, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode ver a importância da gente ter um scanner de vulnerabilidades, um pen test recorrente, porque isso aqui poderia facilmente ter sido descoberto por um pen tester também, pessoal. Esses Zero Days, obviamente, dependendo da tecnologia, do que foi feito, é muito complexo também, mas CVS, pesquisadores de segurança, tem esse tipo de trabalho, é muito comum ser feito esse tipo de ação, né, da gente estar identificando Zero Days ou possíveis CVS em um determinado produto. E é o que ocorreu aqui nesse caso. Provavelmente alguma tecnologia, algum software aqui que foi adquirido, né, por essa Puriform, e um Zero Day foi criado por aquele grupo e foi realizado o ataque. É bom lembrar também que isso aqui, pessoal, a Dark Web, né, quando começou toda o hype, vamos dizer assim, de Dark Web, onde as pessoas ali, né, comuns começaram a ter acesso a esse tipo de informação. Isso, obviamente, era feito através de, como eu falei aqui, né, marketing, e como eu estou mostrando aqui agora. Ainda existe muito isso, a gente pode ver que isso é muito fomentado. Esse aqui é o coração da Dark Web, vamos dizer assim, seria essa Hidden Week, onde está linkado aqui, basicamente, ali, as principais serviços e redes, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem alguma dúvida também em relação ao Dark Web, Deep Web é sempre um assunto muito
sensível. Então, se quiserem conversar no privado, também me chamar, entenderem um pouco mais, estou aqui, tá, pessoal? E é isso. Aqui, só para voltar aqui nessa linha de raciocínio, existem outros grupos, tá? Se quiserem entrar aqui, entenderem, aqui também é feito um trabalho onde a gente consegue identificar quais foram as empresas ali nos últimos ataques ali que estão ocorrendo, né? Os grupos que estão ali em alta, né? Que estão atacando as principais empresas. E cada um desses grupinhos aqui, eles utilizam técnicas ali específicas, né? Ou seja, como eu falei lá, né, do Lapsus, onde ele faz a busca, ele não está voltado, por exemplo, mais a parte tecnológica, como a gente viu aqui no caso do Everest, né, que comprometeu através de um Zero Day. O Lapsus é uma técnica muito comum, ele comprar aqueles colaboradores, né, comprar credenciais de administradores de TI ou pessoas que têm um acesso privilegiado dentro da empresa, e justamente fazer um ataque por ali, tá? Então, cada um deles ali tem o seu modus operandi, então vai lembrar esse ponto. E a gente está antenado nesse tipo de ataques e percebendo quais são os últimos vetores de ataques e tendências de ataque. É muito importante para a gente estar protegido, tá bem, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e passo a bola para o Marcelo aí agora. Legal, Lucas. Foi, como sempre, foi muito assim esclarecedor, né, cara? A gente poder dar essa visão prática para todo mundo. Eu queria só, antes da gente fechar aqui, responder ao Jorge, que faz uma pergunta que, na nossa experiência, né, qual que é a vantagem de uma empresa em usar ferramentas de monitorização da Dark Web como o Flare.io? Acho que vale até ressaltar aqui, nós somos parceiros da Flare. Nós estamos em constante comunicação com a equipe deles, que é uma equipe muito, muito interessante, muito forte, muito, enfim, e que nós estamos aqui prontos para poder oferecer o serviço, na verdade, o Flare I/O como serviço. Nós, em alguns clientes, a gente tem ido, tem visitado, tem feito apresentações. Ok, Fábio. Obrigado aí, Fábio. Um abraço aí. Até a volta aí, meu amigo. Obrigado por participar, tá? Boa semana para você, bom fim de semana para você. Então, assim, só para poder fechar, nós somos parceiros, nós temos alguns parceiros que nós estamos trabalhando, então é isso, tá ok? Bom, e aí, pensando nisso, né, nós somos, levantamos aqui acreditamos realmente na questão da primeira camada de defesa, que somos nós, humanos, a gente vem falando sobre a questão e o conceito do Human Firewall, né? Não fomos nós que inventamos esse conceito, mas a gente simplesmente segue essa premissa de treinar. E aí vem, na verdade, com base nesse movimento de treinar, de consciencializar o colaborador, nós criamos uma plataforma onde nós oferecemos, na verdade, deixa eu só aqui me conectar de novo, nós oferecemos isso para empresas de todos os portes, ok? Aonde, num primeiro momento, o que é preciso? É preciso, deixa eu pegar aqui, é preciso que eu responda a um questionário. Esse questionário ele vai trazer inúmeras perguntas para que nós não precisamos ali sermos muito técnicos para poder responder. São diversas as categorias, né, que nós temos, ou seja, dividimos o assunto nessas diversas categorias para que realmente as pessoas possam responder, ok? Então, nós temos aqui inúmeras perguntas. À medida que as pessoas vão respondendo, você vai trazendo efetivamente aqui, você vai dando vida a esse dashboard e principalmente dizendo quais são os seus principais to-dos, né? Ou seja, com base nas suas respostas, seus 5 to-dos prioritários, tá bem? Aqui, na verdade, você traz alguns eventos que você teve de atividades, o seu score de cyber risk. Aqui você tem, com base nas tuas respostas, você tem um gráfico que vai demonstrando onde você está melhor, pior, né? Então, por exemplo, em relação a, por exemplo, endpoint, eu tenho 50%, então eu posso entrar aqui e simplesmente, com o tempo, mudar isso, né? E, obviamente, esse meu cenário aqui para endpoint, com o tempo, ele vai mudar, né? Aonde a ideia é essa, é que você consiga
realmente diminuindo e dessa maneira você acompanhando ali como que está a sua exposição cibernética. Aqui um framework do niche para poder mostrar onde você está bem, onde está mal, o que você precisa trabalhar sob a ótica desse framework. Nós podemos também colocar questões voltadas para 27001, algum outro compliance que valha, tá bem? Depois disso, depois dessa primeira etapa, óbvio que aqui a gente ainda tem algumas toolkits que nós temos preparados para, por exemplo, tratar cada um dos assuntos. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em authentications por exemplo, nós estávamos falando sobre password, né? Então, alguns guias para password, implementação de password. Então, se eu entrar aqui, eu vou ter informações, diversas informações. Eu posso ter, por exemplo, se eu vier aqui para o duplo fator de autenticação, você tem não só dicas, como também documentos que você pode fazer um download para você poder fazer a leitura desse conteúdo. Então, eu baixo aqui para minha empresa, consigo fazer aqui um entendimento mais profundo sobre esse assunto. Consigo ver, inclusive, algumas dicas aqui, enfim, alguns vendors que eles têm disponíveis, ok? Depois disso, você vem para uma segunda etapa, que é a etapa da institucionalização da cibersegurança, ou seja, é o momento que você precisa tornar público para uma eventual auditoria, né? Mas simplesmente tornar público para a sua empresa. Então, se você cuida de cibersegurança, você precisa vir aqui e disponibilizar, por exemplo, esse pôster que você vai colocar afixado nos seus corredores, né? Aqui embaixo você tem o nome da pessoa, o telemóvel para quem ligar em caso de incidente, tá ok? Então, são inúmeros os temas. Tem também sobre segurança, como você criar uma password, uma password forte, ou seja, são diversos os assuntos, ransomware, ou seja, tudo para você poder aumentar aí o conhecimento da sua empresa. Depois que você fez isso, você vai para o terceiro estágio, que é o quê? Efetivamente o treinamento. Treinamento do seu colaborador e, obviamente, para que você possa treiná-lo da melhor forma, você precisa também acompanhar a evolução desse treinamento, em quanto tempo. Ou seja, aqui você consegue ter uma ação que foi, na verdade, uma campanha baseada em phishing. Aqui você tem conteúdo de password segura, de segurança de password. Aqui você tem, para cada mês do ano, você tem algum treinamento que você já pode estar criando, e aqui você consegue visualizar quantas pessoas se matricularam, quantas pessoas completaram esse curso em especial, qual é a média das notas dessas pessoas. Óbvio, você consegue ter aqui uma visão do que foi esse treinamento, você consegue ter essa percepção. Aqui você consegue, obviamente, não só agendar uma campanha, mas também você consegue impulsionar, por exemplo, essa campanha. Então, vamos imaginar que agora, no momento, no mês da cibersegurança, eu queira falar sobre senha. Então, eu tenho alguns vídeos que eu posso selecionar e fazer realmente aqui o envio dessa campanha, impulsionar para esse grupo de pessoas, ok? Feito isso, é muito importante que você tenha visibilidade sobre os seus colaboradores, como é que eles estão progredindo nesse programa, né, que é continuado, como é que eles estão entendendo desse tema. Então, a ideia é que você consiga aqui fazer um acompanhamento de cada um, né, por grupo, e que você consiga, inclusive, ter a possibilidade de olhar o dashboard desse aprendiz para poder saber se esse colaborador, o que ele precisa, o que ele tem feito e como é que você consegue apoiá-lo ainda mais nesse processo de consciencialização, ok? Depois disso, deixa eu só subir aqui. Depois vem a última parte, que obviamente depois de eu ter feito o assessment, tá correndo ali com as atividades para poder tornar a minha aplicação, a minha segurança cada vez maior, ter institucionalizado esse material,
ter feito o treinamento, é hora de testar essa equipe. Óbvio que você vai fazer um teste antes e um depois, né? Então você consegue mostrar ali para a sua empresa, para o seu gestor, como que os seus colaboradores estavam e estão agora. Então aqui nós temos uma visão para essa empresa, nós temos uma visão de quais foram as campanhas de phishing. Se nós olharmos essa campanha que foi feita aqui, nós conseguimos perceber que foi um evento do Eventbrite que foi enviado para as pessoas, e o nosso objetivo aqui é fazer com que ela clique no RSVP, ok? São diversos os templates que nós usamos, ou seja, já existem diversos templates na plataforma que você simplesmente pode fazer uma escolha desse template, seja de Netflix, seja Microsoft, ou qualquer outro tema que você tenha interesse. Por exemplo, quero fazer uma campanha da Amazon, né? Chegando agora final de ano, eu quero fazer uma campanha de Amazon para poder enviar dizendo que os dados precisam ser atualizados a password. Então, pronto, envio esse e-mail e o objetivo é fazer com que o meu colaborador clique aqui nesse botão. E a partir daí você consegue realmente mensurar como que está o seu trabalho, né? Aqui é fácil, na verdade, para poder se criar uma campanha. Ela parte do pressuposto que você escolhe ali, né, o seu template. Então, vamos imaginar que nós escolhemos aqui o do LinkedIn. Vou olhar aqui como é que é esse template do LinkedIn, bem simples, ok? Pode ser. Eu vou colocar aqui a data da campanha, para poder enviar essa campanha, data e hora. Eu vou dizer qual é o grupo que eu quero selecionar: diretores, gerentes, gestores, colaboradores, força de venda, ok? Então, eu escolho aqui. Depois eu faço aqui a escolha do sender, né? Então, olha, vai ser o suporte do secureloginoffice.com. Esse é o subject, aliás, esse é o sender, esse é o subject. Tem algumas informações a mais, salvo essa campanha e está feito. A partir daí, ela está programada para poder ser enviado para o seu grupo. É possível você fazer todo um sincronismo ali com o Office 365, com o LDAP, ou seja, você conseguir trazer de forma muito simples os seus colaboradores aqui para essa plataforma, ok? E dessa maneira, pessoal, a gente termina aqui a nossa, não só a apresentação aqui da plataforma, que todo dia a gente fala um pouquinho, mas principalmente convidar aos presentes que tenham interesse em fazer um trial, que a sua empresa faça um trial, envia um direct para a gente, envia uma mensagem para que a gente possa providenciar aqui esse trial e você possa experimentar, a sua empresa possa experimentar, e obviamente nós já estamos abertos aqui e operacionais para poder dar seguimento com uma plataforma. Eu diria que é uma plataforma que ela traz um custo-benefício muito interessante, certamente muito mais em conta se nós estivermos olhando ali os grandes valores dos vendors, seja de um firewall, que, veja, não é que substitua, nada substitui em segurança, tudo complementa, mas a gente acredita realmente que é a primeira, digamos, o primeiro estágio que você precisa ter é a proteção do seu colaborador, tá bem?